O que está acontecendo com a educação nestes tempos de pandemia? Vamos falar um pouco a esse respeito. Quando eu falo de educação, eu me refiro à educação formal, aquela educação que é oferecida dentro das escolas e de outras instituições de ensino. Então, como ninguém ignora, nós ainda estamos aqui no nosso país em tempos de isolamento social e as aulas, pelo menos em boa parte do Brasil, ainda não voltaram sob a forma presencial. Parece que em algumas cidades já se fez uma volta híbrida, né? Parte presencial e parte ensino remoto. Eu sou administrador escolar num colégio particular, tenho uma noção do que se passa nas escolas privadas bastante mais clara do que aquilo que sucede em escolas públicas, mas por ter colegas de trabalho que lecionam em escolas da prefeitura e do estado, eu tenho também alguma noção do que está acontecendo. Muito bem. Nas escolas públicas, pelo menos aqui da cidade de São Paulo, o que acontece é que praticamente não há aulas. Existem aulas que são dadas remotamente por professores que foram treinados para isso, mas infelizmente por conta da situação precária de vida de muitos alunos, por conta da situação precária da moradia de muitos alunos, não tem sido possível a maioria deles acompanhar as aulas que vêm sendo dadas via plataformas. Então, em salas de 40, às vezes 50 alunos, há nessas aulas remotas 5, 6, 3 alunos apenas acompanhando-as, né? Evidentemente, há um prejuízo pedagógico considerável que vem daí. Então, esta maneira de dar aulas não está funcionando com os alunos da rede pública, sobretudo com aqueles mais pobres e aqueles que têm situações de moradia mais complexas, moram em espaços pequenos, habitados por muitas pessoas, sem privacidade, sem silêncio. Tudo isso, neste momento, ainda mais tem se voltado contra esses alunos. Nas escolas particulares, como também ninguém ignora, o que tem acontecido é uma transição mais rápida ou menos rápida para o ensino remoto. Então é um ensino que procura suprir, da maneira como é possível, as carências deste momento, né? Procura dar algum tipo de ensino para os alunos neste momento. E há as mais diversas abordagens neste ponto, há desde cargas horárias que procuram reproduzir a mesma carga horária presencial, até, ensino totalmente remoto ou gravado ou estático, né? Sem aulas simultâneas, por exemplo. Então há as mais diversas propostas. Evidentemente, não é aquilo que nós, enquanto educadores, nos propomos a fazer. Especialmente para os menores, não é adequado. Então imaginem só o que tem sido uma alfabetização à distância, uma alfabetização sob a forma de ensino remoto. É muito desafiador, para dizer o mínimo, né? Se não é francamente ineficiente no final das contas. Muitas vezes, no caso das crianças pequenas, os pais precisam estar presentes ao lado delas para garantir que essas crianças consigam interagir de maneira satisfatória com os seus professores do outro lado da tela e que consigam fazer as atividades propostas. E isso tem pesado especialmente sobre as mulheres, né? Já há até algumas pesquisas falando a esse respeito, de que a produtividade das mulheres que trabalham fora despencou com esta era de isolamento social. Muitas vezes também não tem sido possível, mesmo para
famílias estruturadas, a participação de crianças menores nessas aulas virtuais, nessas aulas via ensino remoto. Então, o prejuízo pedagógico tem se afirmado, por exemplo, nessas situações. Não é possível para o pai ou para a mãe acompanhar a aula ao lado do filho, e o filho acaba ficando para trás nesse sentido, embora algum tipo de ensino seja oferecido pelo colégio. Para os alunos maiores, a educação remota funciona um pouco melhor, mas ainda assim existem problemas, existem questões como, por exemplo, no caso das aulas simultâneas, o indivíduo que simplesmente liga o seu aplicativo de videoconferência, não liga a câmera, isto é uma situação que se repete em vários lugares, não liga a câmera por timidez, né? Desliga o seu microfone, dá um mute no seu microfone, some, né? E finge que está conectado, né? Ganha a presença, ou pelo menos imagina que vai ganhar a presença, e não assiste a aula. Uma coisa muito comum nessas aulas, eu, embora não trabalhe mais exatamente como professor, mas acabei dando algumas aulas de substituição, é que a participação é muito baixa, né, por parte dos alunos. Os alunos não interagem. Pergunta-se alguma coisa, praticamente ninguém responde, praticamente ninguém dá sinal de vida. Às vezes alguém escreve alguma coisa no chat, né, mas muito breve, sem nenhum tipo de profundidade na sua observação. Então, realmente, a passividade dos alunos, creio que isto não seja uma experiência só minha, a passividade dos alunos nessas aulas vem sendo um problema, porque ao não interferirem ou ao interagirem muito pouco, eles deixam de tirar as dúvidas, eles deixam de fazer os questionamentos que julgam necessários, né? Às vezes por timidez, às vezes por medo do que os outros vão pensar, qualquer coisa do tipo. Então, além dos problemas ocasionados pela falta de contato, há aí um certo hábito por parte de muitos alunos de não interação, de não manifestação, de passividade que os tem prejudicado, né? Por parte dos professores, eu não vou romantizar a minha categoria, porque sei que há péssimos profissionais entre aqueles que, entre aqueles que estão em sala de aula. Nem todos têm conseguido dominar, né, as novas tecnologias. Alguns têm tido muita boa vontade, vamos reconhecer isso, né? E nem todos têm conseguido se adequar, né? Criar formulários como se devem, criar arquivos como se devem. Alguns por falta de interesse, outros porque não conseguiram, né, aprender o suficiente, não conseguiram reter essas informações dos treinamentos que lhes foram prestados, né? Ontem circulou uma mensagem de WhatsApp pedindo um aplauso para os professores no dia 31, hoje, e aquilo me deixou assim um pouco ressabiado, né? Eu fiquei um pouco cético, porque eu não sinto que os professores têm sido valorizados nesta situação. Creio que aí alguém esteja tentando forçar uma barra no seu próprio interesse, né? Eu vejo por parte, por exemplo, de alguns pais de alunos, eu não posso ser específico porque seria antiético da minha parte, mas apenas para sugerir alguma coisa que pode ser uma tendência, né? Eu não tenho visto por parte de pais de alunos essa valorização, não, né? Eu tenho visto que muitos deles têm imaginado por parte dos professores
uma espécie de falta de empenho, ou que tem imaginado que os professores, na verdade, estejam gozando de uma folga mais ou menos informal, qualquer coisa do tipo. Há bons e maus professores, evidentemente, né? Há aqueles que se empenham e os que não se empenham, como em qualquer categoria, aliás, como em qualquer grupo profissional. Mas a julgar pelas reações de certos pais de alunos, eu creio que essa valorização não esteja acontecendo, não esteja sendo percebida, né? Por que eu digo isso? Porque em alguns casos eu noto que tem havido talvez uma falta de empatia ou uma falta de compreensão a respeito do que de fato está acontecendo. Por quê? Nós estamos numa situação de circulação reduzida, de comunicações feitas de outra maneira, claro, não preciso explicar isso, e isso afeta o desempenho profissional das pessoas, da maior parte das pessoas. Então, eu diria que são poucos aqueles que podem bater no peito e dizer que estão trabalhando com o mesmo grau de excelência e com o mesmo nível de produtividade do que antes do isolamento social. Então, muitas vezes, a sua falta de produtividade, a sua oscilação no humor, o seu maior nível de erros que tem notado na sua vida profissional é algo que está acontecendo também com os outros. Então é necessário, a meu ver, especialmente por parte de pais de alunos, né, notar esta situação. O mesmo problema que você, pai de aluno, mãe de aluno, vem enfrentando na sua vida profissional, o mesmo decréscimo de produtividade, a maior incidência de erros, a mesma falta de jeito com certas ferramentas, com certos meios de comunicação, são coisas que estão presentes na vida dos professores, por exemplo. Eles também estão passando por isso. Eles também estão fazendo o possível, estou falando aqui dos que têm boa vontade e boa formação, né? Fazendo o possível para desempenhar suas funções da melhor maneira, dadas as circunstâncias. Não é o melhor jeito de se dar aulas, né? Não é aquilo para o qual os professores fomos formados. Mas é o que é possível nestas circunstâncias, é o que é possível nesta situação. E vejo aí, muitas vezes, possíveis erros na atribuição de notas, ou, enfim, na contagem de faltas, ou, enfim, na avaliação, ou na condução das aulas, sendo tratados como falhas absurdas, inadmissíveis, né? Injustiças cruéis cometidas contra os alunos, quando, na verdade, isso muito provavelmente vem de erros, de equívocos, de, enfim, enganos, né? E tem faltado essa empatia, a meu ver, por parte de alguns pais de alunos, né? Por parte de alunos, para ver aí as falhas de cada um, né? Por parte de alunos, falta muitas vezes empenho, né? Falta muitas vezes a quantidade e a qualidade de estudo necessárias. Isso daí é evidentemente algo que todo mundo sabe, né? Nem todos os alunos se empenham, nem todos os alunos se empenham da mesma maneira. Então, eu quis trazer aqui um pouco da minha experiência, né? Daquilo que tenho observado nesta situação, que vai se prolongar por mais semanas, né? Talvez meses. E acho que
se há alguma coisa a ser retirada desta situação de isolamento social ocasionado pela pandemia do coronavírus, seria justamente nos tornar mais empáticos, mais compreensivos, né? O lado humano precisa ser visto. O lado humano das pessoas, com as suas falhas, com os seus problemas, com as suas possíveis incapacidades, precisaria ser mais bem avaliado, mais bem acolhido pelas pessoas. E muitas vezes não é isso que tenho visto, né? Esta situação nos desafia a todos. Esta situação, do ponto de vista profissional, além do ponto de vista familiar, é altamente desafiadora. Não está permitindo nem uma vida profissional e nem uma vida familiar com, digamos assim, 100% de satisfação. Há muita negligência também por parte de pais de alunos que precisam trabalhar relativamente aos seus filhos, né? E ninguém está satisfeito com isso. Ninguém está satisfeito com aquilo que está acontecendo, né? Este é o ponto. E não há culpados claros. Não é possível a atribuição de culpas claras. Quem é o culpado pela situação que nós estamos vivendo? Os chineses? Esta pandemia não poderia ter aparecido em outro lugar, em que se comem animais estranhos, exóticos? Não poderia ter aparecido na selva amazônica? Não poderia ter aparecido no centro do México? Não poderia ter aparecido em algum país africano? Não poderia ter aparecido na Indonésia? No interior da Austrália? Claro que sim. Em qualquer lugar em que há devastação, em qualquer lugar em que a fome acabou criando hábitos alimentares estranhos, esse tipo de coisa é possível. O que tornou a pandemia de alastramento mais rápido foram as conexões que nós temos hoje no mundo, muito maiores do que jamais o foram. Então, o fato de termos tantos voos disponíveis para tantos lugares é que permitiu a difusão do vírus tão rapidamente, né, sem que nós tivéssemos tempo de nos precaver, né? Há outros problemas, evidentemente, a questão não é colocar aqui, mas não há como atribuir uma culpa bem determinada. A culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. A culpa não é dos professores, também não é dos pais dos alunos, também não é dos alunos, entendem? A questão é como cada pessoa, dentro daquilo que deve fazer, tem reagido. De que maneira esta situação desafiadora está servindo de lição ou não. Está servindo de meio de melhora ou não. Tá? E essa impaciência de muitos com a situação não torna nada melhor. Não melhora aquilo que nós estamos vivendo. Então compreendo as frustrações de todos, compreendo os problemas pelos quais todos estão passando e, infelizmente, os maiores prejudicados são os alunos, têm sido os alunos, né, que estão com um ano letivo meia bomba, um ano letivo sem os conteúdos e as vivências necessárias para uma boa formação. É o que eu tinha a lhes dizer. Mais empatia, mais compreensão, mais transmissão em pensamento para o lugar do outro. Um abraço, até mais.